Gente, bem-vindos ao Teorapia Lidando com Ansiedade, parte 2. Se você não assistiu a parte 1, tá aqui no canal, vai lá. Não esquece de se inscrever no canal para caminhar com a gente, ativar o sininho, que aí sempre que tiver vídeo novo, chega para você. Deixa esse like abençoado também e comenta livremente. Vamos lá? Mais um remédio para tratar a ansiedade no nosso coração, remédio bíblico. Nós vimos que a palavra de Deus é o que estrutura o nosso pensamento. E na palavra de Deus nós encontramos o Sermão do Monte. É impressionante como o Senhor Jesus lidou com a ansiedade no seu principal discurso, que é o Sermão do Monte. Olha mais um remédio que ele trouxe. Mateus 6,25, ele fala assim: não fiquem preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, porque a vida é muito mais do que a comida. Eu chamo esse princípio do princípio a vida é muito mais. O corpo é muito mais do que a roupa. O Senhor nos chama para deslocar a nossa mente de um hiperfoco na subsistência, da provisão e observar a grandeza da vida. Isso conversa muito com o que nós falamos no Teorapia, que tratamos do sentido da vida. Lembra disso? Não lembra? Vem assistir aqui no canal, que a gente conversa com a logoterapia de Viktor Frankl. Lembre que o que sustenta a alma humana é um sentido transcendente para a vida. E o Senhor está nos chamando para isso aqui. Se você ficar hiperfocado na sua subsistência ou hiperfocado em qualquer problema, você fica ansioso, preocupado e você diminui a sua vida. Por maior que seja o seu problema, eu quero te falar, a vida é mais. A vida é mais do que isso que te preocupa. A vida é mais do que pagar contas. A vida é mais do que correr atrás de um objetivo que você hiperfocou nele. A vida é mais, tem outras dimensões. E a vida é um relacionamento com Deus que é mais do que tudo isso e que amplia os nossos horizontes e que traz propósitos bonitos pra gente, que tem um projeto eterno pra gente, mas que já começou aqui nessa vida. Nessa vida, você pode caminhar com uma compreensão de grandeza eterna, de profundidade. Eu tô aqui gravando um vídeo, mas eu não posso estar pensando aqui apenas em eu quero ter um resultado de visualizações, eu quero que isso aqui traga uma monetização pra mim. Aí eu diminuo a minha vida numa ansiedade mesquinha. Eu preciso lembrar que a vida é muito mais do que um retorno imediato que eu vou receber com esse vídeo. A vida é eu ser uma bênção para tocar em milhares de vidas. A vida é eu ser um instrumento de Deus para que alguém que está assistindo agora seja de fato ajudado na sua ansiedade. Olha como isso amplia a minha vida. Uau! É muito mais. Então é muito mais do que o número de visualizações. É muito mais do que crescer meu canal. É muito mais. A vida é um propósito lindo de Deus. A vida é alguém agora que está em outro estado, em outra cidade, em outro país, às vezes, que vai ouvir essa palavra e vai ser abençoado. Olha como isso é lindo, como isso é maravilhoso. Gui está aqui gravando o vídeo, só que tem que pensar, a vida é muito mais do que o trabalho que eu faço para poder ter um retorno financeiro, para poder... Não. E eu sei que ele pensa isso, graças a Deus. Isso aqui está cumprindo um propósito maravilhoso. Talvez isso aqui toque em gerações, porque vai ser um pai que vai ficar mais tranquilo, menos ansioso, mais feliz e vai tratar melhor o seu filho, e esse filho mais bem tratado vai também ser um marido melhor, um pai melhor e vai tocando. Olha como a vida é muito mais. E a sua vida também é assim. A sua vida é uma dádiva de Deus que tem várias dimensões. Não fique tão preocupado só com a sua subsistência. Deus é bom e cuida de você. Trabalhe, se esforce, mas confia no Senhor. E também não fica hiperfocado num problema, numa dimensão. Que o Senhor abra os seus olhos para a grandeza da vida. Tem um outro aspecto que é muito precioso. Já ouviu falar em ciclo circadiano? Não quero falar sobre ele propriamente, mas ele é muito exemplificativo para o que vamos tratar agora. Basicamente, começamos a perceber que o nosso corpo, ele responde muito melhor se alinharmos o nosso horário ao horário biológico, o nosso cronograma do dia ao horário biológico. Então, existe a melhor hora para acordar e, curiosamente, é bom despertar junto com o nascer do sol. Existe uma hora melhor para fazer as refeições e isso está muito alinhado com o ciclo da natureza. Existe uma hora boa para parar de comer
e se preparar para dormir. Existe uma boa hora para dormir e ninguém vai acreditar. É a noite. O nosso corpo, ele libera hormônios, ele se prepara de uma maneira especial, ele dorme melhor durante a noite do que durante o dia. Então a gente percebeu que ajustar o corpo neste ciclo biológico traz muita saúde, porque nós fomos feitos para estar alinhados com a natureza. Olha como isso fala com a ansiedade. Porque nós estamos vivendo num tempo de hiperestimulação tecnológica, o que altera o ritmo do nosso cérebro. O nosso cérebro não foi feito para andar no ritmo da internet, que é super acelerado, com muita informação ao mesmo tempo, com conteúdos que são por si mesmo hiperestimulantes, com falas que são cortadas para que você não tenha tempo de processar, mas só fique despertando gatilhos de atenção o tempo todo. O mundo está ficando mais ansioso. Você vai observar que em contextos urbanos, onde o estímulo é maior, onde o ritmo é mais acelerado, a ansiedade é mais alta do que em contextos rurais, onde o ritmo é mais alinhado com a natureza. Então, um remédio bíblico muito interessante para lidarmos com a ansiedade é alinhar a nossa mente a um ritmo da natureza. E olha que coisa interessante. Jesus, ele costumava ir orar no jardim. Ele não orou no Getsêmani apenas uma vez. Vou até buscar aqui, que estava tentando buscar aqui de memória e aqui, ó. Agora achei aqui o texto. Se você ler Lucas 22:39, diz que ele costumava ir para aquele jardim. Isso é muito significativo, porque tem um templo, e no templo ele poderia orar, e o templo é uma casa de oração, e não que ele não fizesse. Ele foi ao templo algumas vezes, e acredito que ele orou no templo algumas vezes. Mas parece que o lugar preferido do Senhor para ter uma conexão profunda com o Pai era um jardim. Isso não é à toa. Aquele é um lugar onde a nossa alma consegue a concentração, o repouso necessário para uma conexão profunda. Tanto que quando ele estava ansioso antes da cruz, para onde ele foi? Para o jardim. Se você ler Atos 16, lá vai dizer que Paulo e Silas, com sua equipe, em Filipos, estavam procurando um lugar para orar. E sabe qual foi o lugar para a oração que eles acharam? À beira de um rio. Não é à toa. Aquele lugar, aquele som das águas, aquele ambiente ajudava eles a tirar o peso, a concentração, ao relaxamento e a conexão. Eu vou falar daqui a pouco, vai ser nosso último remédio, como a oração é preciosa. Mas observe que tanto Jesus quanto Paulo se conectam com a natureza para que naquele ambiente eles possam fazer esse processo profundo de mergulho interno, de meditação, de contemplação, de oração, que alinha a nossa mente com a natureza, que nos ajuda a combater a ansiedade, a focar naquilo que importa. Mas assim, o que eu acho mais impressionante é que quando Jesus fala contra a ansiedade, no texto que nós já citamos aqui, inclusive, que é Mateus 6,25, que ele fala: não andeis ansiosos pelo que vão comer, pelo que vão vestir. No versículo seguinte ele fala assim: olhem as aves dos céus. E ele fala: olhem, observem as aves dos céus. A Universidade de Exeter, na Inglaterra, analisando como o contato com a natureza combate a ansiedade do nosso coração, ficou especialmente impressionada com uma ação humana na natureza, que é a observação de passarinhos em estado natural, que chamamos aqui no Brasil de passarinhar, que é ver passarinhos livres na natureza. Quanto que isso é profundamente terapêutico. Hoje tem pessoas no mundo todo que gastam boa parte do seu tempo durante os dias buscando passarinhos, porque isso traz uma calmaria muito grande. O Senhor falou: não andem ansiosos, olhem para as aves dos céus. Ele vai fundo, ele fala assim: olhem para elas, porque elas vão comunicar um cuidado do Pai. Então o Senhor está falando, quando você se alinha com a natureza, quando você observa as aves, ele fala sobre isso milhares de anos antes de Exeter ou de qualquer universidade, você começa a ver ali na criação o Criador. Lembre de Romanos 1:20, que diz que a criação revela a grandeza do Criador, a divindade do Criador, o poder do Criador. E ter contato com a natureza gera uma mensagem da graça e da grandeza e do cuidado
cuidado de Deus para o nosso coração, ainda que inconscientemente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ali passarinhando, sendo acalmadas pelos passarinhos, elas não têm uma compreensão teológica tão profunda, mas o coração humano foi criado por Deus e volta para Deus, então ainda que inconscientemente chega na alma dela assim, ó, existe um cuidado, existe uma dimensão maior, existe uma beleza, até os passarinhos estão cantando e vivendo em paz, e aquilo vai tocando em nosso coração. Então eu quero te recomendar mais contato com a natureza. Eu moro num lugar de praia aqui e vira e mexe eu tô olhando pro mar e como isso me faz bem. Talvez não tenha praia onde você mora, mas tem um jardim, tem um lugar com plantas, com passarinhos, com aves, com animais. Contemple-os, tira um dia e vai para o campo, vai para um sítio, investe nisso, isso vai te fazer bem. A natureza nos ajuda a equilibrar o ritmo do nosso coração. Nós precisamos de mais contemplação da natureza, de mais contato com a natureza. Isso vai te fazer muito bem. E agora o remédio que é uma bomba contra a ansiedade, vamos implodir essa ansiedade, construir um coração cheio de graça, alegria, paz no Senhor. Jesus fez isso quando estava ansioso. O que ele fez? Ele foi orar. Estando ansioso, ele orava com mais intensidade. Aumentando a ansiedade, ele aumentava a intensidade da oração. Orar é um baita de um remédio. Orando, a gente aprende a fazer o que Pedro disse em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É interessante isso, porque quando você em conversa fala com alguém sobre o que te deixa ansioso, só o falar, só o compartilhar já alivia. Isso que acontece muito em terapia, por exemplo. Só que Pedro diz algo além. Ele fala, lance sobre o Senhor, não só porque lançar sobre ele vai te aliviar, mas porque ele pega aquilo e ele cuida de você. Isso faz da oração uma terapia especial, porque você não só se sente bem compartilhando, desabafando, e compartilhando você reflete mais também, a sua mente organiza as coisas, é muito bom falar, mas também porque você sabe que você está compartilhando com alguém que vai cuidar, que vai agir. E isso é maravilhoso. Imagina você falar com alguém que vai responder positivamente, te ajudando, cuidando de você, te fortalecendo. Mas tem uma forma especial para a gente orar e vencer a ansiedade, combater a ansiedade em oração, que é o que Paulo fala em Filipenses 4. Tem um detalhe ali que é muito importante, presta atenção. Ele fala assim em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por nada. Observe que o grande problema não é sentir alguma ansiedade, porque é natural que em algum momento sintamos alguma ansiedade. O problema é andar ansioso, é ser movido por ansiedade, é ser dominado por ansiedade. Ele fala, não andem, não vivam ansiosos por nada, mas ele vai dar o remédio e diz, olha, tudo que te preocupa seja posto diante de Deus com oração, que está colocando uma oração mais comum, que é preciosíssima também, que é nosso falar com Deus, com súplica, aquele momento que eu vou pedir mais intensamente, mais rasgado, eu posso chorar, eu posso clamar. A súplica quer dizer isso, aquela intensidade no clamor, na oração. Às vezes eu estou muito ansioso, muito preocupado e eu vou rasgar a minha alma. Eu tenho que aprender a fazer isso também. Com a ação de graças. O que é isso? Eu tô orando aqui, colocando diante do Senhor a minha ansiedade, mas ao mesmo tempo eu tô lembrando do quão maravilhoso Ele é, do como é bom ter Ele para me ouvir, do quanto Ele cuida de mim. Tô lembrando do princípio que a gente falou hoje, o primeiro de hoje, ó, da grandeza da vida. Poxa, eu tô preocupado com isso aqui, mas a vida é muito mais. O Senhor cuida de mim, é um propósito pra minha vida. Tem muita coisa boa na minha vida, eu tenho o Deus bom na minha vida. Eu tô orando e tô também agradecendo. Isso vai trazendo paz pro meu coração. Mas tem um detalhezinho aqui que é a palavra tudo. Não andem ansiosos por nada, mas tudo que lhe preocupa seja posto diante de Deus em oração. Sabe o que muitas vezes faz com que a nossa oração não seja tão terapêutica no sentido de nos aliviar da ansiedade? É você não colocar tudo em oração. É ficar com coisas presas dentro de você que não são verbalizadas em oração. E não que Deus, para saber e cuidar, precise que você fale tudo, não. Mas é o seu próprio coração que precisa ser percebido, sendo cuidado diante de Deus. Então, quando você verbaliza todos os problemas em oração, você traz para a sua consciência e para a profundidade da sua alma a poderosa mensagem: não tem nada na minha vida que não esteja nas mãos de Deus.
E orar por tudo faz isso. E por isso que é preciso gastar um tempo significativo em oração. Gastar não, investir um tempo significativo em oração. Já fez terapia? Quando a terapia tá boa e você se conecta com o terapeuta e você quer falar seus anseios para ele, você fala 1 hora lá e você fala, nossa, eu quero mais. E o terapeuta fala, opa, só na semana que vem, nova sessão. Ele tá certo, né? Você tem aquele tempo ali, mas você queria falar mais, porque você se conectou. E por que na sua oração você só fala 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Sabe por quê? Porque tá faltando aprofundamento dessa oração, mais conexão, mais fé para derramar tudo diante dele. Então o conselho é, quer uma oração que vai de fato arrancar você desse lugar de ser dominado pela ansiedade? Aí, ó, por isso que é bom a natureza. Vai para um lugar que você consegue se concentrar. Fecha teu quarto. Não tá conseguindo no quarto? Desliga o celular para não ficar acelerando a mente. Vai para um jardim, vai para a beira da praia, vai para um lugar legal que você puder ir. E ali você vai abrir o coração e vai falar tudo. Ah, mas Diogo, o que me preocupa são coisas pequenas. Tudo. Até os fios de cabelo da nossa cabeça são importantes para o Senhor. Tudo que lhe preocupa. Não ande ansioso por nada. Nada. Tá lhe inquietando, tá lhe preocupando. Qualquer coisa, as pequenas e as grandes, tudo. Não ande ansioso por nada. Coloque tudo. Isso requer um tempo de derramar, de falar. Começa a fazer isso, depois vem aqui e me conta o resultado. Como isso vai ser um bálsamo para a tua alma. E esse foi o nosso Teorapia sobre Ansiedade, parte 2. Vai ver a parte 1, comenta aqui também a parte 2, manda para quem você ama, se inscreve no canal. Até semana que vem, querendo bom Deus, que Deus te abençoe.